Hello, hello. Pessoal entrando. Hello, Flávia. Eliene, Lourdes, Dessa, Daça. Daçã. Então vamos aguardar o Vanderlei, que já vai entrar. Lara, Ana Maria. Que alegria! Que alegria ver pessoas que eu vejo nas minhas aulas aqui. Olá, olá, olá! E tá chegando, olha lá. Me convidou para entrar. Carla, hello, Carla. Então, gratidão. My mom, Maria, Cléia. Ê! Olá, boa noite. Hello, hello! Como está, professora? Oh, what an honor! Gratidão, Vande, por essa oportunidade maravilhosa. Thea entrou, Márcio, Rubens, o pessoal tá entrando. Que Nossa, tô legal. até emocionada, Vanderlei. Que bom, eu que agradeço. Professor, eu acho que muitas das pessoas que estão vendo já me conhecem, né? Já sabem quem que é o Aham. Vanderlei Silva, o cachorro louco. Mas o pessoal deve estar perguntando quem é essa moça que está junto com o Vanderlei Silva. Se apresente, professora. Então, eu Professora, sou a teacher teacher. Lúcia Carla Zornig, agora conhecida como teacher Lúcia Carla. E há 15 anos eu faço um trabalho de desbloqueio de inglês, que é trazer tudo que você já tem lá e não sabe que tem, armazenar muito conteúdo e botar para quebrar em inglês. Que Então, legal, que legal. E você tem toda uma metodologia, né, especial para a pessoa desenvolver esse aprendizado do inglês, não é? sim, é o Lozanov Method, né? É um método de aprendizagem acelerada reconhecido pela Unesco. Então, assim, não é talvez dê certo. Não, tem comprovação científica, é reconhecido pela Unesco. Todo passo a passo é pensado para que a pessoa possa se desenvolver em inglês. E é bem legal. Very E nice. very nice. Então, eu tenho umas perguntas para você, porque assim, o meu público conhece você do ringue, né? Uhum. E então eu gostaria de saber assim, de acordo com a tua Olha, trajetória, olha, né? olha quem que chegou na live Olá! aqui, ó. Hello, hello! Que coisa mais gracinha! Aqui tá, minha gatinha lá, The New Cat. New Cat. Na tua trajetória, né? Internacional, né? Que a gente está falando aqui com alguém de nível internacional. Em que momento você sentiu que você precisava do inglês? Realmente é uma pergunta bem interessante, porque a gente viaja bastante, a gente conversa com muitos fãs do mundo todo. Você está me ouvindo bem? A conexão tá boa? Tô ouvindo super bem. E às vezes, como muita gente, às vezes a gente não gosta muito de estudar, né? Você sentar na cadeira, estudar, né, a língua. Aí a gente vai aprendendo meio que falando, conversando, aquelas coisas, né? No embromation, né? Mas às vezes você fala muitas palavras erradas, né? E a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, né? Que eu fui convidado pelo Ultimate, eu era campeão do Pride. Eles falaram assim: você vai entrar dentro do Octagon e você vai desafiar o campeão, que é o Chuck Liddell, né? Eu tinha que, se o pessoal quiser ver, dá para ver no YouTube. Aí eu entrei na luta, eu entrei no Octagon, eu tinha que falar só a seguinte frase: I wanna fight Chuck. Só isso. I wanna fight Chuck. Aí eu fiquei, I wanna fight Chuck, I wanna fight Chuck. E chegou na hora, eu falei, I wanna fuck Chuck. Eu me confundi. Aquilo. E na hora eu falei, né, aconteceu. Mas nessa hora que eu vi, eu falei, eu tenho que começar a aprender a falar inglês. Porque a gente passa por muitas situações, a gente tem muitos, eu faço muitos seminários também no mundo todo.
Tá bom? Tá indo? A conexão tá boa? Para mim tá dando uma ótimo, travadinha às vezes. Tá ouvindo tá bem? ótimo, tá ótimo. Então, aí eu faço palestras no mundo todo, faço... E às vezes, quando a linguagem fica um pouco limitada, você não consegue se expressar, né, na sua totalidade. Então, Vanderlei, eu passei por uma dessas também. Ah, é? Depois de estudar 10 anos em inglês, eu cheguei no Canadá, eu era rotariana, né? Intercampista do Rotary, 17 anos, novinha, e eu participava dos almoços do Rotary. E eram só homens, e eu ali, adolescente de mulher. E eu não conseguia entender e não conseguia falar. Nossa. E daí uma vez, eles falaram assim, Amazônia. E eu falei, deve ser comigo, né? Amazônia, né? Tava na moda aquele negócio da Amazônia, não sei o quê. Uhum. E daí eu peguei, olhei assim e falei assim, Amazônia. Quando eu falei Amazônia, todo mundo parou e virou, olhou para mim, né? Daí eu falei assim, very, very sad. Cut trees, big erections. E daí, aqueles 40 homens pararam, olharam para mim, o meu host father olhava para mim e falava assim, Não. no big erections? Daí, daí ele, não. Daí eu peguei aquele dicionáriozinho amarelinho, assim, que a gente compra no aeroporto, com a capinha amarela. Tirei do bolso, porque ele cabia bem assim no bolso da minha jaqueta, né? Fui procurar, eu falei, sorry, no big erections, big erosions. Daí todo mundo... Mas assim, eu vou falar que só agora que eu entendi a piada. Entendeu? Até agora que eu entendi. Então, gente, na verdade, assim, eu achei que estavam falando comigo, né? E daí falaram Amazônia, eu falei assim, muito triste. Eles cortam as árvores e causam grandes erosões, né? Só que eu falei ereções. E não erosões. E daí, até eu entender que estava errado, foi só no dicionário mesmo. Então, assim, Vanderlei, mas quando a gente erra, assim, a primeira vez? Porque, assim, eu tenho muitos alunos que erram e passam por uma situação constrangedora e daí bloqueiam. Nunca mais querem falar inglês. O que você acha disso? Não, eu acho que isso não acontece só com o inglês, né? Acontece com várias situações na vida, né? Às vezes as pessoas, elas se decepcionam com uma situação e acabam não fazendo mais aquilo. Muita gente às vezes para de treinar, muita gente às vezes não fala uma língua como você está falando, e eu acho que não é bem por aí, né? Todo mundo erra, e no aprendizado você tem que tirar o sarro, você tem que dar uma risada dos erros e poder, né, tirar o melhor para poder se comunicar. Porque quando você aprende a língua, é realmente muito bom, né? Muito gostoso. Você assim, tá indo bem aí? Tá ótimo, tá ótimo. Assim, e você, hoje em dia, você já morou nos Estados Unidos, né? Quantos anos você ficou lá? Então, eu fiquei nos Estados Unidos por 10 anos, né? Eu fiquei 8 anos em Las Vegas e 2 anos na Califórnia. Foi uma estadia muito legal, né? Eu conheci muita gente interessante lá em Las Vegas, né? Eu fiz muitas amizades, vi muitos shows, né? Conheci muita gente conhecida, né? Tive muitas situações muito pitorescas. Né? Teve um dia até que eu estava a gente fazia sessões de autógrafo, né? Aí tava eu e um outro lutador num evento de um cara do Tony Hawks, que era um cara que faz pistas de skate, um skatista, né? Aí a gente tava os dois ali assinando, aí os caras só tinham milionários, celebridades assim no lugar. E o cara tava fazendo uma aparição lá. Aí, nisso, os caras estavam sorteando aulas de tênis com a mulher que era campeã de tênis, aula de futebol com a mulher que era campeã de futebol, uns skates que eram assinados pelos caras, uma guitarra do Bono Vox, essas coisas assim, bem... E nisso, quem que chegou para falar com o cara? Assim, eu estava aqui, o cara chegou para conversar com ele. Chegou o vocalista do Red Hot Chili Peppers, o Anthony Quinn, né? O bigodinho assim. Eu olhei e falei, caraca, é o cara! O vocalista do Red Hot Chili Peppers, né?
Aí eu como sou curitibano, eu fiquei meio assim, né? De fazer o chat, mas era vocalista do Red Hot Chili Peppers, né? Aí eu tinha acabado de ler a biografia dele, super legal. Aí ele chegou para mim e falou: Hey, Vanderlei, how are you? Tal, me cumprimentou. Ele falou: How is your knee? Como está o teu joelho? Eu tinha operado no joelho. Então, ele seguia a minha carreira, já tinha visto várias lutas minhas, gostava de mim, então foi muito legal, assim. Foi um cara que eu achei foi pitoresco. E, de repente, ele virou para mim e falou assim: Vanderlei, you can take a picture? Eu falei: pô... Aí, muito, muito interessante. Tipo assim, para você ver, né? Que às vezes, né? Às vezes a gente acha que a pessoa tá lá em cima e, na verdade, você tá ali, ó. Exatamente. Mas assim, eu admiro muito, muito, muito a tua caminhada toda. E o que eu mais admiro, assim, como educadora, porque eu sou pedagoga e uma estudiosa dessa questão cerebral, do aprendizado acelerado. Então, assim, o que eu mais admiro em você são as estratégias internas que não só você, mas todo atleta, né? E eu estudo muito sobre isso, porque lá na antiga União Soviética, onde o professor Luzanov desenvolveu esses estudos, atletas, né? Então, assim, o quanto vocês se dedicam e o quanto de estratégia, parece que está travando, né, Vanderlei? Tá travando, eu tô te ouvindo. Ah, então tá bom. O Eu quanto tô te vocês se ouvindo. dedicam e o quanto de recursos internos e estratégias vocês desenvolvem para poder chegar aonde vocês chegam. Porque, assim, tem gente que corta o dedinho ali com a faca e passa 3 dias chorando. Vocês levam pancada, right? Yeah. You get punches on the face, right? And how do you deal with that? Like, this is my biggest question, you know, to understand how do you deal with that? Where do you find the strategy, the mental strategy to block the pain and go ahead? Yeah, this is I think is a process. When I talk wrong, I talk something wrong, you can correct me, no problem. Okay. Because I live in America for 10 years, but I never been in school. I learned by myself on the streets. I have this street English where you don't study, but right now, I need to study more. I think so. I have a question then. Yeah. Would you hire me as your teacher? Você me contrataria para ser a sua professora de inglês? Agora, Olá, e o pessoal que quiser te seguir, tá vendo, hein? o pessoal que quiser te seguir é aqui no Teacher Lúcia Carla. Clica ali, pessoal. Teacher Lúcia Carla. E pessoal, tira print, convida os amigos aí para me conhecer, que eu tô Ela tentando ganhar um aluno aqui. Ela tem um método super interessante, super divertido e super prático de se aprender inglês. E agora o Silva também vai começar. Então, ó, tu disse, acabou de receber um elogio ali. Falaram que você tá a cara do Bruce Willis. Very good, I like that. Olá, tem gente que falou, sou fã dos dois. Traduza, por favor, teacher. Eu tô perguntando se o Vanderlei me contrataria para ser a professora dele. E quais as estratégias mentais e os recursos internos que eles desenvolvem e acessam para aguentar levar soco, né, no rosto, na cara, e seguir em frente e não cair. Então, realmente esse é um processo que ele é trabalhado. Eu estou trabalhando isso com meu filho agora, né? Meu filho está se preparando para se tornar um lutador profissional, né? E ele está treinando, mas isso é uma coisa muito pessoal. Cada um interpreta isso de um jeito. Cada um consegue assimilar de um jeito, né? Eu vejo que uns são mais corajosos que outros, uns têm mais vontade que os outros. Não é? Antigamente, se você olhasse na academia, lá nós éramos 300 alunos, e você me visse, jamais vocês iam falar, pô, é esse cara que vai se tornar aí um campeão mundial, vai ser aí um número 1 no mundo, né? Então, realmente foi algo assim que a gente treina, né, no dia a dia, e a gente treina no dia a dia, e é muita força de vontade, é muito querer, é muito você acreditar no que você muitas vezes você nem vê, né? Muitas vezes você acredita em algo que não existe, né? Que antigamente, quando a gente treinava,
não haviam tantos eventos como tem hoje, então era muito mais difícil para o atleta lutar, né? A gente não tinha patrocínio, não tinha marca, não tinha assim. Hoje em dia, os atletas já têm um caminho, né, a seguir, já tem atletas ganhando muito bem, ganhando realmente como estrelas, nós somos tratados como estrelas. Então, é uma carreira muito boa e que quem tiver querendo seguir, é só mandar bala que só depende de você. Teve algum momento na tua carreira, was there a moment in your way that you thought about quitting, que você pensou em desistir? Yeah, I had a really tough moment when... Foi um momento muito difícil. Eu faço tradução simultânea. When I fought, eu acho que desde que eu falo em português, então mesmo. Então, okay. Whatever you prefer. Aí, se você falar em português, eu vou traduzir para o inglês e vice-versa. Tem bastante gente de fora, eu tô vendo aqui. Então ela vai traduzir para os gringos, aqui eu sou Okay. de fora. Okay. Então teve uma luta que eu fiz que There was a fight that I was. eu lutei com um cara, eu fiquei um tempo parado, eu fiquei assim quase 6 meses sem lutar. Fighting, né? almost 6 months. Eu tinha feito uma cirurgia no rosto. Because I have had a surgery on the face. Aí, depois dessa cirurgia, eu falei, eu quero lutar com esse cara aqui. I said, I want to fight that guy. Aí o dono do evento falou, não, esse cara não é um cara para você lutar. Esse cara não está no teu nível. This guy is not the guy for you to fight. This guy is not so good. Você tem que pegar um cara com nome maior. You have to get someone bigger. Aí eu falei para ele, não, eu quero lutar com esse cara, que é um cara para eu voltar, um cara para começar de novo, vou voltar lutando bonito. To go back. Aí ele falou, tá bom. Okay. Aí ele casou a luta para mim, a luta foi no dia 2 de julho, um dia antes do meu aniversário. One day before my birthday. Aí eu peguei, chegou no ginásio, né? Entrei no ginásio, a luta acho que foi no MGM. Foi em Las Vegas, né? Eu lembro que eu saí de casa e fui para a arena. Aí cheguei na arena, né? 2 lutas antes de começar a minha luta, a gente se troca, né? A gente fica pronto para começar o combate. Aí eu tava tem um corredor bem grande assim, né? Aí fica cheio de gente. Full of people. Aí para um cara com a câmera assim, e tem um X no chão. Stopped with a camera on my face and there was an X on the floor. Aí você chega, aí você para no X e tá o cara com a câmera. E o cara faz assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. E pá! E liga a câmera. Quando liga a câmera, você tá ouvindo o mundo inteiro. Then when it turns on, you are live with the whole world. Aí você vai andando assim, aí já começa a tocar música dentro do ginásio, dentro da arena. Né? Muita gente gritando aí. A lot of people shouting. Muita gente. Arena. A lot of people. Aí eu entrei na arena, a galera toda louca, tava todo mundo esperando minha luta. And everybody was waiting for me, for my fight. Entrei no octagon, tava o meu oponente do outro lado, né, fazendo uma cara de bravo pra mim, assim. The guy was at the other side, looking with a very ugly face. Aí eu nem liguei pra ele, né? Eu entrei, como o pessoal chama, entrei de salto alto. Aí, pra mim, por exemplo, o cara nem era do meu nível. Eu falei, pô, esse cara nem vou lutar com ele. Pra mim, eu só subia na grade e eu já saía comemorando. Né? Não tinha a possibilidade de eu perder pra esse cara. Dentro da minha cabeça. Aí começou a luta. Foi? Tá saindo aí? Então, é que assim, ó, eles estão me malhando aqui, porque eu tô dizendo que eu sou uma mulher chata, que eu não paro de falar, que eu tô atrapalhando você. Então eu vou deixar você falar e não vou traduzir. Boa. Depois você traduz. É que tem muita gente de fora, né? Ah! E daí o pessoal de fora perde a tradução. Perde a oportunidade de ouvir você também. But no problem, Vanderlei, go. Yeah. Vamos continuar. Vamos fazer a tradução que tá boa. A história vai longe ainda. Então, aí eu entrei, né? Entrei no cage, né? O cara tava lá, né? I be in the cage, my opponent is on the other side. I look at him, falei, man, this guy, piece of cake. Yeah. I be in the heel shoes, yeah? Heel shoes, no. Como que é salto alto?
sapato de shoes. salto. É. Começou a luta. Start the fight. Start the fight. He gave me a kick in my leg. He chutou minha perna. Mas ele deu um chute todo desengonçado, assim. Eu falei... Eu fui e dei um direto na cara dele. Ele foi para trás, assim. Ele foi para trás, falei, o que eu pensei? Vou liquidar, né? Vou ganhar, vou ganhar, vou nocautear. Quando eu vou para cima dele, pá, parou tudo. Parou tudo. When I gonna kill him, when I'm gonna punch him, everything is black. Apagou tudo. Apagou tudo. Era blackout. Aí, de repente, o juiz estava na minha frente. Vamos dar bala aí. Aí o juiz estava na minha frente, ele olhou para mim e falou assim, Vanderlei, qual o mês e o ano que nós estamos? Aí eu falei, essa é muito fácil. Nós estamos em julho de 2012. Eu falei, por quê? Ele falou que você acabou de ser nocauteado. Aí eu olhei o público e falei, não. Eu vi o cara, o meu oponente, comemorando. Eu falei, não acredito. O que aconteceu? A hora que eu fui para cima dele, ele abaixou a cabeça e me deu um soco que pegou bem na minha orelha. E me desligou. Eu caí apagado no chão. Caí, os caras tiveram que me acordar. Por quê? Por que aconteceu isso? Nessa luta, eu lutei até 84 quilos. Então eu perdi muito peso. Meu peso normal é 103 quilos. E no último dia eu perdi quase 7 quilos. Dizem, né? Eu não sou médico, mas dizem que o meu cérebro ele se desidratou. Ficou um pouco líquido. Aí você tem um poder de absorção menor. Isso é o que foi falado, né? Mas fazer o quê? Aí, então, e a pergunta é, você tinha falado se eu já tinha pensado em desistir. Então, aí, depois dessa luta, eu realmente eu fiquei muito triste, assim, né? E o pessoal começou também, eu comecei a dar ouvidos ao pessoal que fazia uns comentários, né? Começaram a falar, o Vanderlei Silva tá velho, ele não pode, eu fiquei triste e tal. Aí eu cheguei para minha esposa e falei, meu bem, olha, já estamos ricos mesmo, eu não preciso mais ficar passando por isso, sabe? Né? Poxa, talvez... o Cris Libre, isso mesmo que o pessoal está falando. Falei, olha, não estou mais afim de lutar e tal. Aí passou, ela chegou para mim e falou assim, meu bem, um dia de cada vez, vamos esperar passar isso, vamos esperar baixar a poeira, depois a gente pega e a gente vê o que a gente faz. Palavras muito sábias, porque se ela chega para mim e fala, poxa, tudo isso está acontecendo só porque você não levantou a mão. Eu não sei o que eu faria. Levanta essa guarda na próxima, Silva. Então, realmente foi um momento assim, muito difícil, mas depois dessa luta, é esse ponto que eu queria chegar. Depois dessa luta, nas três últimas lutas que eu fiz no UFC, as 3 lutas eu ganhei o bônus de luta da noite, por 3 lutas consecutivas, né? 2 lutas eu ganhei e uma eu perdi, mas mesmo que eu perdi, a gente fez a luta da noite. E na última luta que eu fiz, eu ganhei o bônus de luta da noite e de nocaute da noite. Eu ganhei 2 bônus na última luta que eu fiz no evento. Então foi realmente para mim um momento onde eu pensei em parar, mas eu não sabia que o melhor ainda estava por vir, né? Então realmente momentos ruins todos passam, né? Acho que todo mundo pode ter uma história triste para contar. Mas eu acho que você pode se basear muito mais nos seus pulos do que nos seus tombos, né? Very good. É por isso que eu admiro o Vanderlei, hein? Eu por várias vezes, porque por causa do fuso horário, né? Teve algumas lutas do Vande que eram 3 horas da manhã e quando dava para assistir com a TV ligada para poder assistir. E para o pessoal, né? teacher, e para o pessoal que tá entrando aí, que está pensando, mas o que o Vanderlei está falando com a professora de inglês? O pessoal que quiser saber mais do teu método, aonde que o pessoal... Bom, é só clicar aqui no teacher, né? No teacher Lúcia Carla. Ela tem ótimas dicas de inglês, né? Não essas dicas que você está dando não são dicas para os caras que já falam fluente. É para o pessoal que está iniciando, né? Então, eu trabalho assim, o meu público são 3.
São pessoas que têm uma pequena base e precisam acelerar rapidamente. Então, eu pego muitos executivos que assim, ou fala, ou não pega uma Acho que posição. esse aí vai ser meu nicho, eu acho. Gostei dessa dos executivos. Então, ó, ou fala, ou não pega um cargo mais alto, ou fala, ou vai ser demitido às vezes. Então, é um pessoal que vem com a corda no pescoço, assim, que precisa rápido mesmo. Pessoas que têm bloqueio, que já estudaram e travam por vergonha, timidez, medo de errar. Por isso que eu estou focando com você também na questão do foco e dessa questão do medo de errar, né? E também tem aqueles que você conversa e eles têm um accent perfeito, falam numa velocidade absurda, eles parecem nativos. Quando você presta atenção, não tem preposição, não tem conjugação, não tem nada, que eu falo que é o broken English. Então, daí, esses, eu faço todo um processo de desacelerar e reconstrução. Que é muito interessante muito bom. também. Que legal. Eu não sabia disso, mas realmente isso acontece inclusive na luta. Às vezes, quando um atleta, um aluno vem para a gente mais cru, sem saber muita coisa, é melhor do que um cara que já vem sabendo fazer alguma coisa errada, não é mais ou menos isso, Gui? Sim, são outros processos, né? Na minha última turma online agora, que inclusive ela está assistindo aqui, eu tive uma aluna que ela era a mais básica do grupo, a mais básica. Então, assim, como ela era mais básica, ela veio com menos vícios também. Ah, que legal. Então, daí o que acontece? Vem que nem uma esponja, né? Vai só absorvendo e começa que nem criança pequena, fala uma palavra aqui, começa a formar frases com 3 palavras e de repente está fluindo muito melhor do que os outros. E daí as pessoas falam assim, ah, mas pô, eu já estudei mais, como que ela que estudou menos está tendo um resultado melhor? É aquela coisa que você falou também de meter a cara, que você falou no começo, né? Tipo assim, eu tinha que falar e eu comecei a me virar. Então, assim, eu acredito, pelo que eu percebo até hoje, em 15 anos de trabalho com esse método, que as pessoas que se jogam têm muito mais resultado do que aqueles que querem ficar dentro do formato do texto, falando assim, tarará, tarará. Porque você precisa ter entonação, você precisa ter movimento corporal, a respiração é outra, a voz é outra, tudo é diferente, né, Vanderlei, quando a gente está falando outro idioma, né? Muito interessante, exatamente. Concordo com você plenamente. E só para responder o pessoal aqui, tem bastante gente minha que está aí, que eu quero falar com esse pessoal também. O pessoal que está perguntando aqui do Vitor Belfort, né, que seria uma próxima luta que eu ia fazer agora, eu vou falar para vocês exatamente o que está acontecendo. Aconteceu o seguinte, eu lutei com ele há 22 anos atrás. Né? Era um momento que eu ia estourar, né? A primeira luta, a primeira grande luta para mim, fui lá e o cara me nocauteou em 44 segundos. Aí, tá, se passaram depois disso, depois dessa luta eu me tornei campeão mundial, fui eleito o melhor do mundo, mas quis o destino que o cara nunca mais trombou meu caminho, né? Até há um tempo atrás, a gente estava com uma luta marcada, né? Uma luta que ia passar, inclusive, na Rede Globo. E o meu oponente, não sei como, quebrou a mão. Eu não sou médico, eu não fui lá pegar na mão do cara. Eu acho que, né, tudo bem. Passou. Só que daí agora surgiu esse boato de novo. E o cara falou assim, daí, vamos lutar? Eu falei, vamos lá, né? Eu tenho um contrato com o Bellator na atualidade. Eu liguei pro cara, pro meu manager do Bellator e falei, Bellator, eu posso lutar lá no ONE FC com o Belfort? Ele falou, pode, nós autorizamos, pode pegar, está livre, pode lutar. Mandei mensagem para um cara que se intitulava manager dele, e mister, eu falei, tô livre para lutar, pode marcar a data que eu tô livre, tô aqui, tô treinando, tô bem, vamos fazer isso aí de uma vez, que não aguento mais sair. Misteriosamente, acabaram-se as mensagens do cara. Tá, passou, eu falei, pô, sei lá, vai sair para frente. Então eu falei, olha, tô aqui, esse aqui é o meu número, me liga na hora que sair o negócio. Eis que, de repente, agora, fez 22 anos que aconteceu a luta. O cara de pau, o canalha, me coloca, vai querer me postar a foto e falar, olha aqui a surra que eu dei no cara. Então, como eu já falei, ou você me manda esse contrato e nós vamos fazer isso de uma vez, ou você fica na tua. Como eu já te falei.
A gente já quase se estranhou lá atrás, você me conhece, e eu não gosto que fique falando de mim pelas costas. Se tiver alguma coisa para falar para mim, fala na minha cara. Vamos voltar para o assunto, professora, que estava bom o nosso assunto. Então, vou Então, aproveitar o gancho. Se você tivesse que mandar uma mensagem para o Vitor em inglês, qual seria? I wanna... Olha aí. Só que agora eu não ia errar. Ai, professor. E você faz essas aulas particulares também, né? Óbvio. Uhum. Eu tenho alguns alunos particulares, eu tenho bastante brasileiros que eu atendo fora do país, online. Assim, ó, o pessoal está perguntando da onde eu sou, que quer fazer inglês. Na verdade, agora eu estou trabalhando 100% online e a minha intenção não é voltar para o presencial mais, é continuar no online. Foi um grande passo que eu dei agora, porque como o método é muito interativo, a gente trabalha a questão para... A gente atende... o método atende todos os tipos de público, porque são pessoas que são mais visuais, aquelas que precisam de visuais em volta, né? Flashcards, Interessante isso aí. and so on. Pessoas mais auditivas. Então, assim, o método estimula todos os sentidos. Então, eu hesitei um pouco para entrar no online. E quando eu entrei no online, foi maravilhoso. Eu tenho os mesmos resultados que eu tinha em sala de aula, em presencial. E daí, assim, eu estou tendo a oportunidade de atender pessoas de todo o Brasil e brasileiros morando fora. Então, é fantástico, né? Ainda mais com esse negócio de pandemia, que a gente não sabe até quando vai. Agora eu estou entrando na minha proposta, no meu sonho de vida, que é ensinar o método Lozanov para o mundo. Que interessante. E Quem quiser falar com você, e quem quiser falar com você, clica ali no teu Insta. Pode mandar um direct para você, para marcar uma aula, para saber como é o seu... Como funciona, né, a sua... Eu, inclusive, vou já iniciar esse personal de inglês. Vou marcar uma aula para essa semana, viu, professor? Adorei o método. Eu sou então, muito assim, visual, eu me identifiquei com muito disso que você falou, de aprender um pouco a coisa errada e depois ter que mudar, sabe? Eu acho que eu estou nessa categoria porque eu já falo inglês há muito tempo, mas faz muito tempo que eu falo inglês errado. Então agora está na hora de poder falar um pouco melhor. Fazer uma reestruturação, né, Vande? E é bem legal, ótimo. Porque quando você se permite, porque eu acredito assim, para qualquer coisa que você queira desenvolver, qualquer habilidade que você queira desenvolver, principalmente um novo idioma, como você respira diferente, fala diferente, se movimenta diferente, requer muita flexibilidade. Interessante. Então, quando você se permite chegar nesse nível de flexibilidade e falar, ok, eu vou, o aprendizado já começou a acontecer. E o que acontece? Ocorrem mudanças internas a nível profundo, porque o método tem comprovação de ser um método terapêutico. Então, tipo, ansiedade, várias questões assim. E assim, ó, gente, toda terça-feira, é só checar aí no meu Insta, toda terça-feira nós temos a Free Class. Então, para quem quiser conhecer meu trabalho, amanhã às 16 horas tem uma Free Class. Então, nessas Free Classes, eu trabalho só com dicas. O Vanderlei assistiu uma, né? E eu vi, Vanderlei, que você assistiu minha live com o Dr. Mel Gill. Tava super interessante a live, inclusive, com ótimas dicas. Dicas do dia a dia, né? Sim, sim. E assim, essas aulas free é para quem tem inglês e quem não tem inglês também. Pode trazer as crianças junto para assistir, porque é tudo conectado com o mundo real. Porque, na verdade, as pessoas esquecem que o quanto de inglês a gente já tem armazenado e nunca se deu conta, né? Interessante esse ponto de vista. A gente está rodeado, né? A gente fala inglês o dia inteiro e não se dá conta, né? O nome dos carros, comida, sanduíche, tudo. Interessante, já é um bom ponto de partida, né? Para as pessoas poderem perder realmente a vergonha, né, de falar inglês. Muita gente sabe, mas às vezes fica com vergonha ou acha que não sabe falar. E isso dificulta ainda mais o aprendizado, né? Teve alguma vez assim que você bloqueou assim? Tipo, travou assim, e era uma coisa importante, assim? Faltou inglês, assim? Não, porque a cabeça vai, você sabe realmente o que você quer falar, você tem uma linha de pensamento, mas realmente quando faltam as palavras, fica realmente muito mais difícil, né? Então,
Mas tem muita gente que também conhece as palavras e não sabe falar, não é isso, professor? Fato. Sabe, essa semana, a semana passada, eu tive a live com o Mel, que você assistiu, né? O Mel Gil é o terapeuta dos terapeutas. E é ele que está dando continuidade na sugestopedia depois que o Lozanov faleceu. E hoje em dia, eu posso dizer que é meu padrinho, me apadrinhou agora. Que E daí ele legal. me convidou para o programa dele na sexta-feira de manhã, um programa de 2 horas. Que legal. E é bem isso que acontece, porque assim, eu fui conduzir um exercício terapêutico, que ele me perguntou como que eu trabalharia com uma certa situação. Eu falei, pena que a gente não tem tempo aqui. Ele falou, você tem todo o tempo que você quiser. E eu fui conduzir um exercício terapêutico. E eu fechei os olhos e estava conduzindo um exercício terapêutico. E uma palavra que eu uso, eu não tinha ela em inglês, porque as pessoas têm ilusão que se você pensar em português, você vai conseguir falar inglês. Ou se você pensar em inglês, não funciona. Tem palavras que não tem no inglês. Chulé não existe em inglês. Que interessante, não sabia disso. Aquelas coisas assim, meu cheiro não existe em inglês. Interessante. CC, os cheiros quase nenhum existe em inglês. São palavras adaptadas. Saudade não existe. Então, assim, o que aconteceu? Eu estava fazendo exercício, conduzindo o exercício em inglês, né? Que eu estava fazendo, o público dele é todo da Ásia. E daí faltou uma palavra. Eu tive que fazer todo um contorno no exercício para poder explicar, para poder dar continuidade, porque não tinha a palavra que eu queria. Então, para você ver. Realmente, isso para quem não sabe inglês acontece muito mais, né? Mas eu acho assim, se a gente erra falando português, qual é o problema da gente errar falando inglês, como é a nossa segunda língua, e você refazer a frase e você se corrigir e você tentar melhorar? Porque eu acho que o momento mais mágico do aprendizado, não sei para vocês, é quando você fala errado e você percebeu que você falou errado e o certo vem. Para mim, isso é uhul. Realmente, acho é a vitória, né? Realmente é muito legal quando isso acontece, quando você se vê crescendo, você se vê evoluindo, você vê que você está crescendo. E essa oportunidade, né, de ter uma professora de inglês, uma personal de inglês, né, virtual, qualquer um vai poder fazer aula com a professora. Eu vou iniciar minha aula essa semana. Se você quiser fazer, manda um direct aqui para a professora. Tá? Use esse tempo que você está agora, usar essa pandemia para alguma coisa, né? Eu acho que muitas vezes a pessoa fala, mas eu não sei nada. Se você começar agora, até o meio do ano que vem, você já está bem melhor, você já está fluindo, você já está falando, você já está melhor do que você vai estar. Se você não fizer, com certeza você vai estar. Então, uma baita oportunidade que a professora está nos dando aqui e está disponível para a gente. Como ela falou, tem aula grátis. Quem quiser saber mais, clica lá, ó, no Instagram dela. Pessoal, tá? Nós vamos fazer outras lives também, né, professor? Acho que fiquei muito feliz aqui que muita gente acessou, muita gente viu, muita gente te conheceu. Espero que você consiga aí nos ensinar. Espero que você consiga me ensinar e que eu volte com o inglês melhor na nossa próxima live. Então, ó, estão perguntando com quem você aprendeu inglês. Pelo que eu entendi, você aprendeu na raça, né? Eu aprendi Foi só... pra escola. Aprendi, acabou que eu aprendi. Eu estava morando lá, e é um pouco mais fácil, né? Eu entendo muito mais do que eu falo, eu acho. Você entende mais do que você fala. Eu entendo mais do que eu falo. E quando você começou a precisar do inglês, qual era a tua maior dificuldade? O entender ou o soltar? Soltar. O entender para você sempre foi bom. Se eu estiver falando com alguém pessoalmente, eu entendo praticamente tudo. Uma palavra ou outra, mas para falar, aí eu uso às vezes associações, né? Eu penso numa coisa, aí eu vou usando as palavras que eu tenho. Mas geralmente, até um amigo meu, né, lá de Toronto, ele falou, you use the same words. Você só fala as mesmas palavras. Só as que eu sei. Então, deixa eu contar para você engraçado, então. Teve um atleta nosso que ele foi para a Europa, né? Ele foi lutar na Europa. Aí ele pegou e resolveu falar, vou ficar aqui na Europa. Só que ele não falava nada de inglês, absolutamente nada. Você não vai acreditar no método que ele inventou. Brasileiro é demais, né?
Ah, Eu falei, como que você fazia para se virar? Ele falou assim, ó, quando eu chegava, quando o cara vinha conversar comigo, e ele falava um tom triste, não sei o que, ele falava, oh, no, no. Aí, quando, sério, ele sério. Aí, quando o cara falava uma história legal, animado, ele falava, oh, yes, yes. E nessa, o cara, ó, ele rodou a Europa inteira, só assim. Aí, quando ele voltou, ele já aprendia um pouco, né? Mas já sabia um pouco. Mas eu achei muito engraçado esse método que ele desenvolveu de se mas você comunicar. sabe que aqueles que se jogam são os melhores resultados, né? Eu tive um É. aluno uma vez que ele falou assim para mim: Ah, teacher, eu tô falando, quando falta alguma palavra, eu pego e coloco play no meio. Eu falei: O quê? Daí ele falou: teacher, se falta uma palavra, eu jogo um play no meio e continuo falando como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei pensando assim. Daí eu contei isso para um outro aluno meu. Ele falou: Acho que eu vou colocar rapadura no meio, fica mais contextualizado. Mas pensa a Ah, cara de pau que você precisa para colocar um play ou uma rapadura no meio da fala ali para fazer de conta que tá tudo certo. e isso serve para tudo, né? Acho que na vida, às vezes, você tem que fazer cara de paisagem, tem que fingir que não entende, tem que deixar muita coisa para lá, não pode ser de vidro, qualquer coisa que quebra, né? Acho que quanto mais forte, quanto mais rústico você for, menos você sofre, né? É, até pro McDonald's, né? Uma vez eu fui no McDonald's e daí eu pedi toda feliz. Juice, number 3. Né? E daí ele olhou para mim e falou assim, for here to go. Eu, yes, yes. For here to go. Yes, yes, Yes. yes. Yes, yes. E daí ele falou assim, for here or to go. I said, here. Ah, Mas que é que legal. nem aqui a gente entende no McDonald's, né? Eles tentam colocar umas batatas no negócio lá por R$ 2, mas eles falam tão rápido que você só faz assim com a cabeça. Que Ai, legal. Vanderlei, olha, gratidão, adorei conversar com você. As pessoas acham assim que as pessoas acham que o Vanderlei é uma pessoa lá distante. E, na verdade, o Vanderlei é isso aí que vocês estão vendo, e é por isso que eu admiro. O Vanderlei é uma pessoa simples, muito focada, dedicado. E eu amei conversar com você, Vanderlei, porque, ó, Muito heart to obrigado, hein? heart, ó. Gratidão mesmo. Pessoal que quiser fazer aula com a coach, ó, eu vou fazer a aula agora, pessoal, vocês vão ver meu inglês melhorando, entendeu? Então, ó, por enquanto a professora não tem horário. A hora que acabar o horário, acabou, hein? Então, ó, quem quiser a professora do Silva, ó, manda um direct lá para ela, tá, pessoal? Um abraço, beijo a todos vocês. Gratidão, Vanderlei. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.